À boleia do Índice de Percepção da Corrupção, divulgado na semana passada, onde Portugal tem o pior resultado de sempre, e também à boleia das medidas que o Governo apresentou para prevenir e combater o problema, o colunista do dia faz uma pergunta. Qual o 112 da corrupção? Paulo Trigo Pereira, professor catedrático no ISEG e presidente do Institute of Public Policy, bem-vindo à Rádio Observador. Obrigado pelo convite. Passámos, como diz até também no artigo, da alta autoridade contra a corrupção para o Mecanismo Nacional Anticorrupção. Mais do que mudanças de organismos, poderia ajudar essa linha de contacto única, uma espécie de 112? Eu penso que sim. Eu começo o artigo recordando um episódio de quando eu cheguei ao Botsuana, e o Botsuana está classificado exatamente com o mesmo valor que Portugal neste índice de percepção da corrupção, que obviamente é um índice de percepção, não, a corrupção não se mede, mas é uma avaliação subjetiva dos cidadãos em relação à corrupção. E Portugal está ao nível do Botsuana. E eu há cerca de 20 anos fui para o Botsuana, e quando estava a sair do aeroporto, ali ainda na zona dos passaportes, vi assim um cartaz enorme a dizer assim, qualquer coisa do género: se vir algum caso de corrupção, ligue para este número, e depois um número telefónico em letras garrafais. Ora bem, é evidente que há muita coisa que pode facilitar a detecção da corrupção, mas uma das coisas que facilitaria era haver um canal único que toda a gente soubesse, que era o número ou a plataforma ou o e-mail, mas único, para denunciar um caso de corrupção. Porque no fundo o que nós temos, e eu aliás aprendi um bocado a preparar este artigo, fiz um bocadinho de pesquisa, nós temos inúmeras entidades para fazer denúncias. Qualquer organismo público que tenha mais de 50 funcionários, à exceção das câmaras municipais que tenham menos de 10 mil habitantes, tem que ter um canal de denúncias. E não direi que todos terão, quem cumprir a lei tem, mas há N canais de denúncias para tudo e mais um par de botas, onde a corrupção está lá metida, mas estão lá outras coisas. E de facto não se sabe, quer dizer, eu imagino que nem uma empresa, nem um cidadão que queira reportar algum caso sabe onde é que se deve dirigir. E, portanto, se houvesse pode ser um número único que canalizasse, quer dizer, é para o Ministério Público, é para a Polícia Judiciária, é para, no caso de ser dentro de uma Câmara Municipal, para esse canal de denúncias da Câmara Municipal. Quer dizer, devia haver uma entrada única nas denúncias de corrupção e depois fazia-se a triagem, como se faz no 112. E não anteciparia dificuldades de operacionalidade nessa triagem e até em termos de recursos? Ou seja, tem que haver uma plataforma informática e umas palavras-chave que permitam fazer uma triagem. Isto não pode ficar dependente de humanos. Aliás, pode-se usar inteligência artificial para fazer uma pré-triagem, não é? Que depois fosse apenas um recurso humano que validasse essa orientação dada pela escolha da inteligência artificial. Portanto, a situação atual com que nós nos separamos é que a lei que existe, e que eu tenho um hiperlink no artigo para essa lei, que tem a ver com a proteção dos denunciantes, essa lei abre para centenas de instituições que devem ter canais de denúncias. Quer dizer, isto é uma coisa que, em termos de eficácia, deve ser péssimo e não funciona. Pronto, esta é uma das ideias, de facto. E tem aqui uma outra ideia, gostava também que falasse sobre ela. Escreve sobre a mudança que o Governo quer fazer no MENAC, neste Mecanismo Nacional Anticorrupção, que passa a ter este MENAC uma liderança sob nomeação do Governo, e isso pode significar uma perda de independência política deste organismo. É o que o Paulo Trigo Pereira escreve neste artigo. Aventa também uma maneira de aumentar o escrutínio dessa escolha. Quer explicar qual é que é? Pois, antigamente, aliás, esse decreto-lei ainda não saiu, foi anunciado, foi explicado pela Ministra, mas ainda não saiu. Mas de qualquer maneira já se sabe que muda a forma de nomeação e também muda o mandato. Antigamente ele era nomeado sob proposta conjunta do Presidente do Tribunal de Contas e de outra entidade, não sei se é o Ministério Público, Presidente do Tribunal de Contas e Procurador-Geral da República, exatamente. Era uma proposta conjunta ao Governo que depois nomeava. Agora é diretamente a Ministra da Justiça que propõe, ouvidas estas duas entidades. Portanto, é óbvio que o controle político da nomeação aumenta, não é?
porque é tudo indoors, é a Ministra da Justiça que propõe e é o Governo que aprova uma resolução fundamentada. Ora bem, o que eu considero é que deve haver um escrutínio da Assembleia da República a esta nomeação, e o escrutínio faz-se desta maneira, que é haver uma audição à pessoa que a Ministra da Justiça quer indigitar, em sede parlamentar da Comissão Parlamentar competente, que vai fazer um relatório, e esse relatório, não sendo vinculativo, produz efeitos. A minha experiência, aliás, parlamentar mostra isso, ou seja, quando há um relatório claramente negativo em relação a uma pessoa, o Governo não insiste em nomear essa pessoa, e faz bem a não insistir, não é? É por isso que serve o Parlamento. Portanto, eu acho que ganharia, se o decreto ainda não estiver terminado, não é? Pode ser que esta proposta ainda possa entrar para que haja este escrutínio, porque senão, de facto, a coisa fica muito em circuito fechado. É a Ministra da Justiça que propõe, é o Governo que aprova, e de facto a independência do titular fica diminuída. Há uma terceira ideia, já agora muito rapidamente, sim. Muito rapidamente, que é, não basta dizer, a Ministra da Justiça dizer, vamos alterar a lei orgânica e queremos dar nova vida a este organismo. É preciso clarificar qual é a missão, portanto, uma carta de missão, para saber se de facto quem vai ser nomeado vai cumprir com os objetivos que se pretende alcançar durante o mandato, porque agora passa a haver 2 potenciais mandatos de 4 anos. Antigamente havia um único mandato de 6 anos, passa a haver 2 mandatos potenciais de 4 anos, mas antes da renovação de mandato convém vermos se os objetivos foram alcançados ou não, e para isso esses objetivos têm que ser muito claros. Ficam estas sugestões, Paulo Trigo Pereira, a começar desde logo por essa que dá título a este artigo que escreve hoje no site do Observador, Qual o 112 da corrupção? Convido os nossos ouvintes a irem ler. Muito obrigada, Paulo Trigo Pereira, e boa semana para si. Obrigada. Se gostar deste podcast, pode seguir, dar 5 estrelas e comentar o episódio na Apple Podcasts ou no Spotify. Pode também subscrever e gostar no YouTube. Assim recebe uma notificação sempre que houver um novo episódio.